Bom dia! Que alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Quero saber se estão prontos para o despertar da consciência. Então vamos lá. Ih, pronto. Como é que volta? Spoiler. O tema do nosso evento é a vida dentro e fora das telas. Certamente um tema muito desafiador nos dias de hoje. Mas será que o problema está realmente nas telas? Ou será que a causa de todos esses desequilíbrios que vivemos com relação a isso está justamente no fato de não termos consciência sobre o que é a vida? A vida nesse sentido mais amplo, como a Paula já trouxe. E para começarmos a criar essa consciência sobre o que é a vida, em toda a sua amplitude, precisamos começar a nos fazer perguntas como essa. O que é a consciência? Será ela um simples estado de atenção? Uma condição que temos de agir da melhor forma nas diferentes situações? Com certeza são pontos muito importantes, mas não são tudo. E eu também não estou aqui para dar essa resposta pronta para vocês. O que eu gostaria mesmo é de ver despertar em cada um essa e outras inquietudes que ficam muitas vezes guardadas lá dentro de nós. Pecote afirma que o conceito logosófico de consciência difere muito do comum. E ele continua dizendo que para sermos verdadeiramente conscientes, devemos fazer da nossa vida uma sucessão de fatos felizes. Mas é fácil fazer da vida uma sucessão de fatos felizes? Penso que a maioria que concorda que não é algo tão simples assim, né? E por que será? Todos aqui podem lembrar de algo que gostariam de fazer, de algo que gostariam de mudar em si mesmos, e mesmo já tendo tentado, não conseguiram. Que forças são essas que nos impedem de agir como queremos agir, de ser como queremos ser e de sermos felizes? Serão causas meramente físicas? A casa dos sonhos que eu não tenho, o emprego que não é ideal, o vizinho difícil, o filho que não obedece, o trânsito, o mau tempo, etc, etc. Será que se eliminássemos todas essas causas aparentemente externas, seria suficiente para sermos felizes? Ou tem algo mais? Algo que está dentro de nós e que precisa ser conhecido e transformado? Pecote ensina que mudando os pensamentos, muda-se a vida. Mas o que são pensamentos? Como eles podem transformar tanto assim a nossa vida? Para a logosofia, os pensamentos têm um papel preponderante na vida humana. São forças que tomam forma de seres autônomos, que nascem, ganham vida ativa na nossa mente e que podem sim nos fazer agir independente da nossa vontade. Alguém aqui já fez algo que não queria e logo depois se deu conta que não sabia porque tinha feito aquilo? Ou então pegou o celular para responder uma mensagem e se pegou muitos minutos depois navegando nas redes sociais, também sem nem saber por que tinha começado? Ou pior, se pegou criticando ou brigando com alguém que ama, quando na verdade só queria mesmo era ajudar? Pois é, a causa disso tudo são os pensamentos. Uma realidade que pode não ser física, mas que nem por isso deixa de ser real. E que qualquer um pode comprovar na própria vida. Agora eu pergunto, será que dá para sermos livres, felizes, conscientes, donos da nossa vida, sem sabermos como atuam nossos pensamentos? No início desse ano, eu organizei toda a minha agenda e das crianças para que pudéssemos ter mais momentos juntos. Um deles foram as terças à tarde,
às terças à tarde, depois da escola. E pensando em unir o útil ao agradável, fugir das telas e praticar um esporte, matriculei todos na natação. Então, na primeira semana, me preparei com toda alegria para ir buscá-los para irmos nadar. Mas saindo de casa, já percebi que estava começando uma chuva fininha, e quando olhei para o céu, vi aquelas nuvens super carregadas, anunciando que vinha maior tempestade. Mas decidi assim mesmo, sem guarda-chuva nem nada. Peguei as crianças e fomos caminhando, e no caminho, com os 3 sozinha, me dei de cara com os bares lotados, em plena terça-tarde. Gritos alvoroçados, anunciando que tinha algum jogo de futebol importante acontecendo fora de hora. E aí, naquele momento, eu já comecei a observar meu estado interno, que não estava nada bom. Pensamentos de intolerância, de irritabilidade, começando a ganhar muita força, do tipo, esse pessoal não trabalha, não? Só para começar. Só que eu estava atenta. E eu comecei a observar esse movimento, e já com algum conhecimento, eu comecei a chamar outros pensamentos construtivos, já meus bons amigos ao trabalho. E dentre eles surgiu a recordação de um antigo propósito. E numa fração de segundos eu voltei no tempo. Março de 2018. Eu e minha filha mais velha, então com 2 anos, começamos a estudar em uma nova escola. Ela no colégio logosófico e eu na fundação, a escola dos adultos. Começamos logo juntas. Em pouco tempo, a gente foi entrando nesse novo mundo e começamos a conhecer novas realidades. O mundo interno, os pensamentos, a mente ou casa mental, a sensibilidade, o espírito, Deus, a vida, a verdadeira vida. E em pouco tempo, não éramos mais só nós duas, mas toda a família desfrutando dessa oportunidade. Uma nova educação para uma nova humanidade, começando por nós. Mas voltamos a 2023, eu ainda estava lá com as crianças, em meio à confusão dos torcedores. O antigo propósito que eu havia criado era aproveitar com alegria cada minuto ao lado dos meus filhos. Com a prática, já não era mais um pensamento, mas sim um sentimento, algo que havia se condensado no meu coração. E assim como a tempestade que se aproximava, ele rompe em minha mente, a modo de enxurrada e limpa. Eu só sorri e agradeço. Quando vi, os torcedores já tinham até ficado para trás. Chegamos à natação e eu descobri que a aula tinha sido cancelada. E aí decidi voltar logo para casa antes que a chuva piorasse. Mas quando atravessamos a primeira rua, ela veio com tudo. Tipo, raios, trovões e muita, mas muita água. Ainda sob efeito daquele propósito, eu recebi aquela água com muita alegria. Eu sabia que eu tinha que chegar em casa logo por segurança, mas eu sabia também que eu tinha que aproveitar o caminho. A sensação que eu tinha era de um revigorante banho de cachoeira. Os meninos corajosos, né, caminhavam abraçados a mim, apesar do medo. E a menina, alegre e aventureira, literalmente dançava na chuva. O som registrado em minha mente é das gargalhadas dela, misturadas ao barulho da chuva. Chegamos em casa encharcados, seguros e muito felizes. Isso só foi possível porque eu fui capaz de escolher os melhores pensamentos. Foi um momento que nós 4 vivemos no tempo eterno. Mas que tempo é esse? E qual a sua relação com a consciência e com a vida? Vejamos a vida assim, como um jogo de basquete. Sabem quando o jogo para e o tempo para também? O relógio do tempo eterno é assim. Ele só se move se estivermos conscientes. O resto é tempo que passa em branco. É vida que se vai como se não tivesse existido. E quando falamos de telas, em geral, o tempo que dedicamos a elas não é algo que, de fato, preenche a nossa vida. Mas eu venho aprendendo que quando a gente vai começando a criar essa consciência da vida,
dá para ser diferente, dá para usar até as telas para preencher a própria vida, para viver também no tempo eterno. Recordando a Raquel criança, eu descobri que lá atrás ficaram esquecidos um grande amor e um grande querer. Quando pequena, eu sonhava, eu amava os livros e sonhava em me tornar escritora. Mas, com a chegada da adolescência, a preguiça típica dessa fase, eu fui passando a viver grande parte dos meus dias em frente à televisão. E, ao invés de buscar realizar aqueles meus sonhos de criança, eu fui começando a viver a vida apenas dentro das telas, a vida dos personagens das histórias que eu assistia. E o resto da minha vida foi ficando mesmo quase que no automático. Mas no início desse ano, eu decidi retomar aquele grande querer. E aí me deparei com uma oportunidade que se chamava Desafio dos 30 Textos. Decidi escrever 30 textos durante 30 dias seguidos e postar numa rede social. E foi aí que eu me deparei com muitas das causas que me impediam de viver a vida que eu queria viver. Entre elas, identifiquei um pensamento muito forte de medo. Medo de me expor, medo de não ser boa o bastante, medo de fracassar. Mas como foi bom poder olhar esse pensamento de frente e saber que eu não o quero em minha vida e que ele não sou eu. E assim, dia após dia... voltando aqui, né? Beckett ensina que há pensamentos que são pouco menos que donos da vida. E o homem se submete a eles mansamente, pois costumam ser mais fortes que a nossa vontade. Cada um aqui, se fizer um repasse rápido dos pensamentos que passam na mente todos os dias, vai encontrar alguns que estão lá, presidindo a mente e, por consequência natural, as atitudes, desde sempre. Eu identifiquei esse pensamento, que era, assim, nada menos que dono da minha vida. Mas, pouco a pouco, eu fui podendo comprovar quanto a escrita, dia após dia, ia preenchendo de fato a minha vida. Como era algo que me dava, me fazia pulsar, me trazia aquela verdadeira vontade de viver. E assim eu pude enfrentar aqueles pensamentos, ser valente e conseguir chegar ao final do desafio. Foram dias assim muito intensos, mas muito felizes, talvez os mais felizes de toda a minha vida. E foi mais um passo consciente que eu dei para me aproximar da Raquel criança e de tudo que eu ainda quero realizar nessa vida. Mas atenção, gente. A luta é diária, pensamento após pensamento. Outro que eu identifiquei muito forte na minha mente foi o pensamento de pressa. A vida inteira fiz tudo correndo, como se o tempo fosse escapar por entre as mãos. Mas ainda assim, desperdiçava muito tempo em coisas completamente sem valor. Lembro que quando ainda morava com meus pais, já era médica, cansava de dormir muito tarde assistindo televisão. Acordava sempre atrasada, correndo, cansada. E aí uma imagem não sai da minha mente. Meu pai, todos os dias na cozinha, preparando o café da manhã com todo amor, com os sanduíches já prontos me esperando. E quantas vezes eu dizia para ele que não podia ficar porque não dava tempo. Quantos momentos felizes nós deixamos de viver por pressa. Mas ainda nos dias de hoje, esse pensamento ainda está lá em muitos momentos. De manhã, na hora de arrumar as crianças para a escola, é um clássico. A pressa está sempre lá me pressionando para fazer tudo correndo, sem atenção. Mas eu venho podendo, muitas vezes, não ceder a essa pressão que ele exerce. Aprendendo a criar minhas defesas, aprendendo a me planejar no dia anterior. E assim aprendendo a cultivar em mim essa verdadeira paciência, a fazer as coisas com calma. E podendo também usar o meu tempo para as coisas que realmente me importam. Como, por exemplo, um bom café da manhã em família, sem pressa.
Agora, não pensem também, porque eu estou sendo capaz de enfrentar esses pensamentos de frente, que eu também não sou levada por muitos bem negativos. E por isso, existe uma figura essencial nesse campo de batalha que é a nossa mente. Há que se ter um norte, instituir um pensamento que a logosofia chama de pensamento-autoridade, que represente a consciência e que nos recorde todos os dias, desde que acordamos até a hora que vamos dormir, que o grande objetivo da vida não é o trabalho, não é a casa dos sonhos, não é viajar, não é ter um número cada vez maior de seguidores, e não que essas coisas não sejam muito importantes, mas elas devem ser o meio para que possamos realizar as duas grandes finalidades da vida: evoluir e servir. E ainda assim, virão muitos pensamentos tentando nos desviar. Mandando dormir um pouco mais quando toca o despertador. Mandando gritar com o filho, quando na verdade a gente só quer ajudar. Mandando ficar um tempo a mais no celular, no videogame, vai maratonar mais uma série, porque afinal a gente merece. Mandando deixar aquela mudança ansiada de lado, porque vai dar muito trabalho. Ou aquele sonho de infância para depois, porque sempre tem o risco de fracassar. Eles fazem de tudo mesmo para nos distrair. Mas quando temos esse norte, quando vamos conseguindo, através de um processo, aos poucos, despertar a nossa consciência, vai ficando cada vez mais fácil não dar ouvido a eles. E assim a gente pode despertar para viver a verdadeira vida, seja dentro ou fora das telas. Não é fácil, não é rápido, mas compensa imensamente em felicidade e em uma real capacidade de fazer o bem a si mesmo e aos demais. O despertar da consciência, ele é uma prerrogativa de todos nós, mas ele é muito mais do que isso. Ele é um dos grandes motivos pelo qual fomos todos criados. E para fechar, faço a todos um convite desse mestre que eu aceitei, esperando que escutem com o coração e que caem muitos terrenos férteis. Homem, homem, desperte do milênio que prostrou seu espírito. Vem, a vida te chama, desperte, ganhe vida, viva como tem que vivê-la. Obrigada. Obrigada.